Olá para todas as crianças do berçário, maternal, de 6 a 9 e de 9 a 13. Hoje então a nossa reunião para todas as crianças. Eu quero pedir para as mamães fazerem também sua reunião de oração aí com seus filhos, mesmo que eles sejam do berçário. Sente com ele, ore, pode falar o versículo, Deus é amor, fale que Deus o ama, né? Vamos usar esse dia para estarmos colocando, plantando no coração das nossas crianças a importância de falar com Deus. Vamos falar com Deus então? Senhor, nós oramos, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na tua presença para falar contigo. Hoje é dia de reunião de oração, hoje é dia de estarmos falando com o Senhor, de estarmos colocando os nossos pedidos, os nossos anseios na tua presença, porque nós sabemos que tu és Deus Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós te entregamos as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom estar na presença de Deus. E aí tem um canto que diz isso: eu sei que Deus me ama e Ele me compreende. Minha oração Ele sempre atende. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos lá cantar esse cântico então? Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. De novo. Sei que Deus me ama e me compreende. Deus, então a nossa oração Ele sempre atende. E você sabia que a nossa oração ela tem poder? Quando nós buscamos a Deus em oração, essa oração tem poder, não por nós, porque nós não somos nada, mas pelo poder que a oração tem, por quem ouve a oração. Quem ouve a oração é o nosso Deus, e Ele diz na sua palavra que Ele ia ouvir todo o nosso clamor. É isso mesmo, por isso é muito importante. Nós vamos falar hoje de uma história lá de Atos 12, isso mesmo. Naquela época, as pessoas, o rei Herodes, estava mandando prender alguns da igreja. Eles não estavam gostando dos crentes, dos cristãos daquela época e mandavam prender e até maltratar alguns. E dentre eles, eles passaram a fio de espada, mataram a Tiago, irmão de João, que era um dos discípulos ali de Jesus. E vendo isso, que era agradável aos judeus, que eles achavam muito bom estar acontecendo, então Herodes mandou prender também Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus, é aquele mesmo que negou. Lembra que nós falamos da jornada da Páscoa? Ele negou a Jesus, isso mesmo. E agora ele estava pregando o evangelho, falando ali da palavra do Senhor. Então ele prendeu a Pedro, olha só, olhe comigo. Tendo prendido a Pedro, ele lançou ele então no cárcere. E ele ficou ali entre soldados, uma escolta muito grande para que Pedro não fugisse. Por isso que ele mandou levar Pedro ali para aquele lugar. E depois da Páscoa, ele ia apresentar Pedro para o povo. Por isso que ele estava segurando ali Pedro. Pedro então estava ali no cárcere com 2 soldados, um de cada lado, tinha guardas na portaria, estava totalmente ali rodeado de soldados de guarda, porque Herodes queria levar Pedro ali diante do povo. Pedro então dormia, tá vendo que ele está dormindo aí entre os soldados? Pedro dormia então entre os soldados, acorrentado, tá vendo as correntes nas mãos dele? E aí, porém, entretanto, chegou ali naquele momento um anjo do Senhor. Sabe por que isso? Porque a igreja estava orando incessantemente. Eles oravam em todo o tempo, olha só. Eles foram para a casa de uma mulher, a Bíblia diz aqui que era a casa de Maria. E eles foram ali orar, clamar a Deus
por Pedro, pela situação que Pedro estava passando. E enquanto eles oravam, um anjo do Senhor apareceu ali na prisão e acordou Pedro e disse para ele: desperta, levanta-te depressa. Então, na mesma hora, as cadeias, as correntes que seguravam Pedro caíram das mãos dele. E o anjo disse: cinge-te, calça-te as sandálias. E ele assim fez rapidamente. E disse ele: põe a capa e segue-me. E foi o que Pedro fez, mais do que depressa. Ele saiu com o anjo, e na medida que Pedro foi saindo, as portas da prisão foram se abrindo. Olha como o nosso Deus maravilhoso, sabe o que é isso? Resposta de oração. A Bíblia diz que o povo estava orando incessantemente, buscando ali a Deus. E aí Pedro saiu, e a Bíblia diz que ele lembrou, ele falou: eu vou lá para casa. Então resolveu ir para casa de Maria, mãe de João, né, que eles chamavam ele de Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas orando. Quando ele chegou, bateu na porta, né, quando a gente chega numa casa, ainda mais que a gente saiu da cadeia daquele momento, ele estava totalmente apavorado e ansioso por ver pessoas. Então ele bateu na porta e uma menina veio atender. Era Rode o nome daquela menina. E quando ela viu Pedro e as pessoas lá dentro clamando, pedindo para Deus para libertar Pedro, quando ela olhou na porta, que ela viu Pedro, ela ficou apavorada. Em vez dela abrir a porta para Pedro entrar, não. Ela correu lá e falou para eles: olha, Pedro está na porta. E eles estavam orando, então eles não acreditaram. Sabia que muitas vezes eu e você somos como essas pessoas? Nós oramos, pedimos, de repente Deus manda a resposta, Deus fala conosco e nós não acreditamos. E a Rod foi lá: olha, é Pedro que está lá na porta. Eles falaram: não, você está louca, você está mentindo, você não está falando coisa com coisa não. E Pedro continuava lá, esperando, batendo. Então eles abriram a porta e eles viram e ficaram apavorados. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, tão alegres, espantados, porque eles não esperavam que Deus fosse responder aquela oração. Ele então foi, falou, fez, porque todo mundo ficou muito alvoroçado, né? Todo mundo muito alegre, né? Muito animado com aquilo que eles não esperavam jamais Pedro chegar ali. E aí Pedro mandou que eles calassem. E Pedro então começou a contar como o Senhor o tirara da prisão. E ainda acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo se retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados. Aí agora o alvoroço era lá na cadeia, nos soldados. Cadê Pedro? Quem mandou libertar a Pedro? E a Bíblia diz então que Herodes procurou, mas não achou, e submeteu então aqueles soldados, aqueles guardas à justiça. Eles foram justiçados, né? E foram provavelmente apanharam ou morreram alguns, né? A Bíblia aqui não fala, só fala que eles submeteram os sentinelas a inquérito e ordenou que fosse justiçados. E descendo então na Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E foi isso que aconteceu com Pedro. A oração daquele povo foi ouvida, assim como a minha oração e a sua oração também pode ser ouvida se nós orarmos e buscarmos a presença de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Quantos pedidos nós temos visto, quantas famílias passando por problemas, por necessidades, pessoas perdendo umas às outras, né? Tem familiares que estão morrendo e nós precisamos clamar ao Senhor e pedir a Deus que, assim como ele ouviu a oração daquele povo e libertou a Pedro, ele também liberte as nossas famílias, né? Desse vírus, da prisão do pecado, tantas coisas acontecendo. Vamos orar então? Senhor, nós oramos, te agradecemos por tudo. Te agradecemos porque a oração tem poder, tem muita eficácia a oração de um justo. E é por isso que nós clamamos, falamos com o Senhor. Nós viemos colocar agora todos os nossos pedidos. Há pessoas que precisam de comida, tem pessoas que precisam de trabalho, tem pessoas que estão precisando de cura, tem outras precisando de um milagre do Senhor na UTI, no hospital, tem outras precisando de consolo porque perderam seus parentes queridos. Mas nós precisamos do Senhor neste momento mais do que tudo nessa vida.
Então fale aos nossos corações, continue nos protegendo desse vírus, continue nos fortalecendo, cuidando das crianças, das famílias, dos pais, das mães, trazendo sustento para que cada família precise. Nós precisamos do Senhor mais do que do ar que nós respiramos. Nós precisamos de Ti. Que cada criança agora entenda que para vencermos todos esses problemas, nós precisamos estar em Ti. Precisamos estar com o Senhor. E o Senhor nos deu essa promessa, que o Senhor estaria conosco até tudo acabar. Então nós te agradecemos e te pedimos, fique conosco. Em nome de Jesus, amém, amém. Como é bom saber que assim como Deus ouviu aquele povo, Deus também ouve a minha e a sua oração. Só que é no tempo dele e do jeito dele. Então nós precisamos em todo o tempo continuar orando, falando com Deus. Não esqueça, ore todos os dias, fale com Deus. Ele se agrada quando você vai buscar a presença dele. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Sei que Deus me ama e me compreende. Vamos lá? Sei que Deus me ama. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Então não se esqueça disso. A nossa oração, Deus compreende e Ele sempre atende. Do jeito dele, não do nosso, tá bom? Vale lembrar. Até no domingo na escola dominical. Às 9h30, então, para as crianças do berçário, né? Nós vamos estar aí das 9h30 até 10 horas. E depois, das 10 horas, crianças de 3 até 9. E depois, às 10h40, as crianças de 9 a 3. Aguardo todos vocês. Um grande abraço.